professor. Oi, Ney. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Já estamos no ar aqui, Ney. Ney, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado pela tua presença aqui na nossa live. E quero que você dê o teu boa noite ao pessoal aí. Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui para somar junto com todo mundo, né? E fique à vontade aí. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente colocou lá no grupo, né? E, na verdade, não é discutir, né? É somar conhecimento dessa forma. Mas boa noite a todos. Boa noite. Então, pessoal, o que nos motivou a fazer essa live, né? Esse tema, o que provocou esse assunto, eu quero explicar para vocês assim, um problema recorrente nesse mercado. Estou aí, como já disse para vocês, há 31 anos e a gente vê alguns erros comuns que sempre se repetem e que, de certa forma, prejudicam o mercado. Tá? Mas o mercado, por si só, ele sempre tende a se acomodar. Né? Ele sofre ali um solavanco, mas ele tende a se acomodar. Porém, ele exige um tempo. Então, no meu tempo, aí há 25, 30 anos atrás, a gente praticamente não valorizava as sucatas eletrônicas. Então, a gente, assim, mal comparando, mas quando eu era criança, a gente morava na roça, e na época da colheita da melancia, a gente plantava melancia só para nós, né? Não era para vender. Então, o que a gente fazia? A gente queria comer melancia, a gente pegava um facão, uma colher, ia lá para a roça, e a melancia estava ali no pé, via que estava madura, ali mesmo a gente metia o facão no meio, partia, comia só o miolo, largava e ia para outra, ou seja, pegava só aquela parte mais doce da melancia. Hoje aqui na cidade a gente quase que come a casca da melancia, né? Então a escassez ela molda o comportamento, ela muda o comportamento. Então naquela época a gente não valorizava, só valorizava praticamente o processador e que dava um ótimo resultado, que eram os processadores cerâmicos dos 286, 386, 486 e tinha de monte. Fora o que a gente perdeu, muito, 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 muito. Né? E conseguia aquilo de graça. O pessoal, você ia nas oficinas de computadores, eles tinham preguiça de guardar pra gente, botavam no lixo, jogavam, enfim. Mas a gente dava lá uma grada, o cara guardava e a gente ganhava dinheiro com isso. Só que o tempo vai passando, né? E essa notícia vai correndo e a concorrência vai aumentando. Aí algumas pessoas geralmente perguntam, como é que eu poderia pagar? Para que a gente tome cuidado de não exagerar nas compras, nos valores, para que a gente não possa, digamos assim, fazer com que esse mercado tenha mais atenção do que já está tendo, para que as pessoas elas tenham um lucro mínimo. O professor deu um exemplo que na época algumas pessoas começaram a valorizar tanto as baterias de relógio que ele ficou um tempo sem comprar. Então isso já está acontecendo, né? Por exemplo, existem pessoas aí que eu já ouvi falar que pagam absurdos em pinagem, né? Em processadores, em memórias. Se a gente puder comprar, se puder economizar, que nem eu sempre dou conselho para alguns alunos, melhor vai ser na hora de fazer o processo, porque vocês vão ter um lucro melhor. Até porque o processo, esse processo que a gente faz, ele requer tempo e requer um custo que vai elevar se a gente conseguir comprar, se a gente for entrar nessa concorrência e comprar com preços abusivos. Então é esse cuidado que eu quero que todos tenham, para que vocês não possam ter prejuízo e nem possam fazer algo que na verdade seja decepcionante nos processos que vão ser feitos com essas placas. E muito cuidado na hora de comprar as placas, principalmente as placas. As pinagens, a gente sabe que algumas pinagens, principalmente aquelas mais ricas, a gente sabe que elas são boas de fazer. Mas se a gente exagerar no preço, a gente vai ter prejuízo. Então, o nosso cuidado não comprem. Se a pessoa está oferecendo num valor que você sabe que já faz um orçamento, notem tudo. Tomem uma preocupação de notar tudo que vocês vão comprar. Notem os valores que vocês estão investindo, para que vocês possam obter um resultado e não se decepcionarem com o resultado de vocês. Às vezes as pessoas eles vão muito para essas tabelas das empresas, né? Mas essas tabelas são, na verdade, é para o pessoal que vai entregar nessas empresas, em São Paulo principalmente, né? Então, os pequenos comércios de sucata, espalhados aí pelo interior do Brasil, nem sempre eles têm acesso a essas grandes empresas. Eles vão passar para um atravessador, né, que vai fazer um grande volume que vai chegar até lá. Então, nós devemos inicialmente priorizar a nossa negociação com essas empresas, esses pequenos comércios de bairro. Né? E às vezes você consegue fazer até ali um convênio com essa pessoa, fidelizar o fornecimento
Isso vai, de certa forma, baratear bastante o custo dessa sucata. Agora, o que eu queria perguntar para você, Ney, que dica de negociação que você dá na hora da compra da sucata? A CPU, quando ela vai para a sucata, ela é comprada como ferro velho. Hoje em dia, não. Ele já sabe que existe uma placa, dentro daquela placa tem alguns componentes que são valiosos, então ele separa. Mas nem todo mundo sabe disso. Então, a dica que eu dou é que você compre, por exemplo, no valor mínimo. Se vocês puderem comprar no valor mínimo o preço de ferro para poder barganhar, vocês vão conseguir. Nem todos os lugares vocês vão ter alguém que sabe o que existe ali dentro. Mas, aí vocês vão me perguntar assim, mas Ney, todo mundo sabe o que existe dentro de uma CPU. Sim, todos sabem. Mas isso é uma questão de como você vai abordar ali a pessoa que você vai comprar. Existem muitos materiais eletrônicos que a gente se surpreende com alguns componentes que existem neles. Então, eu tiro o foco. Por exemplo, eu falei na live passada, eu tiro o meu foco das placas de celulares. Eu não compro placas de celulares. Não que eu não compre, porque existe muita concorrência nas placas de celulares. Então, eu não faço a questão de comprar. Quando o cliente vem até mim e pergunta se eu compro, eu digo, eu pago esse valor aqui. Porque eu não tenho como entrar em concorrência com algumas empresas maiores. Mas se você aceitar o meu preço, né, a gente eu vou fazer o meu valor nessa média aqui. Aqui eu posso obter lucro. Porque não adianta eu tentar entrar em concorrência com uma empresa multinacional que eu não vou conseguir. Então, focar, primeiro conhecer os materiais antes. Eu até abro essa exceção, essa observação, para que a gente possa até estudar alguns materiais, em quais materiais são encontrados os melhores materiais para que a gente possa fazer o processo. Porque todo material eletrônico ele contém algum tipo de minério rico, né? Então a gente poderia também estudar mais tarde, numa outra live, essa questão de buscar alguns aparelhos onde a gente pudesse encontrar com facilidade, sem chamar muita atenção. Então, quando a gente foca demais em algumas coisas, a gente chama atenção, querendo não, por que tu está comprando? Aí eu dou aquela desculpa, não, é porque eu tenho um comprador que me paga esse tanto, então eu preciso ganhar alguma coisa, então eu barganho dessa forma. Outra coisa que eu não falo, que nem eu falei para você, eu não digo que eu faço processo de refino de material eletrônico. Eu sou apenas um reciclador. Tá aí uma informação, um detalhe importante, né? Se você disser que você quer comprar para recuperar os metais, pronto, já os olhos crescem, né? Temos uma pergunta aqui. Ney, como está o preço de placas de celular aí, Ney, em Manaus, no caso, né? Até que valor é lucrativo pagar placas de celular para você? Eu já falei aqui, ó, eu não tenho esses valores em mente. Porque assim, varia muito daquilo que eu vou comprar. Por exemplo, se eu oferecer para uma pessoa que eu pago a R$100, eu estou pagando muito. Mas aí eu não vou fazer esse processo dessa placa. Eu vou selecionar e eu tenho um comprador. Hoje eu tenho um comprador específico que me compra essas placas com valores mais acessíveis. Então, que vai me dar um lucro melhor. Então, eu prefiro vender elas do que fazer o processo. Então, varia muito de como eu vou barganhar. Eu compro essas placas de 80, de 100, e isso, dependendo da quantidade, eu até aumento mais. Isso depende do modelo também das placas, porque tem tudo isso, né? Mas tu compra ela só para te processar? Não, eu não compro só para processar. Existem outros caminhos que a gente precisa aprender para que a gente possa ter uma renda em cima daquilo que a gente compra. Porque assim, ó, se a gente acreditar que não, eu vou comprar só para fazer processo, tu vai ter uma renda. Mas se tu tiver uma inteligência, sabedoria, tiver um cliente que possa te pagar melhor e te dar um retorno muito mais rápido do que digamos assim, o teu tempo que tu ia fazer para o teu processo, é melhor então tu arrumar um cliente e passar para esse cliente, porque vale mais tu passar para esse cliente do que fazer o teu processo. Então já é uma outra renda nisso, entendeu? É um tipo de material que tem uma presença menor de metais preciosos, né? Então, aqueles que têm uma presença maior de metais preciosos, você foca no processo. E aquele que tem uma presença menor, você foca no repasse. Isso. Porque no nosso caso, nós estamos aqui falando para o pessoal de fundo de quintal, vamos dizer assim, né? As grandes empresas não, é tudo automatizado, então o equipamento faz tudo sozinho, você joga lá e praticamente lá no final você só vai ter que fazer o refino, já está tudo separado por densidade, tudo, né? Então aí é só fazer a extração seletiva.
e que não é o nosso caso. Agora, a intenção é chegar a esse nível. Mas para que a gente possa chegar a esse nível de ser uma grande usina um dia, a gente precisa hoje priorizar, ter um planejamento estratégico, saber como comprar, enfim, trabalhar, não trocar 6 por meia dúzia. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Pessoal, em relação às compras dos materiais eletrônicos, que a gente precisa ter cuidado, é muito se preocupar com aquilo que vai trazer um bom resultado para a gente, para a pessoa que vai comprar. Por exemplo, quem vai fazer o seu processo e já está acostumado a fazer, aí essa pessoa ela não vai se preocupar. Mas quem está iniciando, quem está começando agora, não vai comprar placas, por exemplo, as placas marrons, que são as famosas conhecidas como placas podres, né? Não vai se focar em comprar placas intermediárias, essas placas não vale a pena comprar. Para nós que fazemos processo de fundo de quintal, como o professor está acostumado a dizer. Por quê? Porque a multinacional ela compra todas essas placas, porque é aquilo que o professor falou, ela coloca dentro de uma máquina, ela vai fazer a seleção de todos os materiais. Então, ela faz a moagem dessa placa, depois da moagem dessa placa, ela separa cobre, separa estanho, separa prata, separa níquel, separa tudo que contém de metal nessa placa. Então, para nós que fazemos esse processo com pouca tecnologia, não adianta comprarmos esse tipo de materiais, porque nós iremos ter prejuízo. Mas em toda a placa, né, contém metal precioso, contém, mas é muito trabalhoso para que a gente possa recuperar esses metais. Então, não vale a pena investir em placas que não trazem retornos que possam ser favoráveis a quem está iniciando o processo. Quem já tem assim, o conhecimento a fundo, ele vai tirar palavra, ele vai tirar prata, se tiver conhecimento mais a fundo, ele vai tirar ródio. Então, tem muita coisa dentro dessas placas? Tem, mas aí é preciso de um conhecimento a fundo, porque esses materiais eles contêm muito interferente, e os interferentes dá muito trabalho para ser eliminado no material eletrônico. O Ney fez uma boa colocação, pessoal. Para quem está começando, você está começando, não se concentre em material de baixa concentração. Por quê? Vai demandar muita energia, gasto de material, tal, e ainda tem os atropelos do processo pela falta de experiência. Então procure se exercitar nos melhores materiais até você estar seguro do processo. Aí sim, você pode depois estender se você achar conveniente, mas aí você já vai contar com a bagagem de experiência, você vai entender do mercado, né? Porque quem está nesse ramo, ele tem que conhecer dos processos metalúrgicos, mas ele tem que conhecer dos fatores mercadológicos também. Tem que estar por dentro dos preços, saber negociar. Eu falo por mim, uma dificuldade que eu sempre tive, eu sempre fui um péssimo negociador. Eu não sei se na live anterior eu contei para vocês da estratégia do meu sócio na compra de lixo de oficinas de joias. Acho que eu comentei, Ney. Tá lembrado disso ou não? Não, o senhor falou para mim isso aí, só particular. Acho para você, né? Mas ele tinha uma estratégia interessante, ele viajava 2 vezes por ano de Curitiba a Fortaleza e 2 vezes por ano de Curitiba a Manaus, ou às vezes ele ia até Porto Velho só, comprando lixo. Então, o que ele fazia? Ele chegava numa cidade, ele tinha uma memória ainda assim incrível, uma memória impressionante. Ele sabia onde ele ia abastecer, onde ele ia almoçar, onde ia jantar, onde ia dormir, tudo, ele sabia o preço de tudo. Eu me hospedo num hotel, daqui 6 meses eu nem lembro como é que era o hotel. Ele sabia todos os detalhes do hotel, do restaurante, de tudo. Então ele chegava na cidade e ia no primeiro Ourives. Digamos que tivesse 10 Ourives naquela cidade. Ele chegava no primeiro e dá, bom, vim aqui comprar teu lixo, quanto é que você está pedindo dessa vez? Cara, estou pedindo R$1.000. Aí eles já mandavam assim, com toda a grosseria na cara da pessoa. Cara, você está pensando o quê? Você está pensando que eu acho meu dinheiro no lixo? Não, meu dinheiro eu ganho no lixo, mas não acho no lixo. É suado, é sofrido, isso aqui não vai ser, não, cara, você não vale R$1.000, não, isso aqui e tal. Eu te dou R$200, ele oferecia sempre 20%. É uma estratégia que ele tinha. Ele não conhecia o lixo do camarada, não sabia se valia nem os 20%, às vezes podia não valer os 20%, né? Mas ele jogava 20%. Porque que há um risco, isso vai haver sempre, não adianta. Eliminar o risco totalmente, a gente não vai eliminar o risco. Aí, o que a gente tem que fazer é atenuar esse risco, é diminuir esse risco, mas não eliminar, que a gente não vai conseguir eliminar. E ali fazia aquela briga toda e tal, e o cara também já falava os desaforos para ele, ficava aquela troca de desaforo e tal. A única vez que eu viajei com ele, eu via aquele alvoroço todo, eu ia lá para a calçada, ficava lá fora, meio desapontado, porque eu não sei desvalorizar nada que é de ninguém. E ali ele ia para a segunda, para a terceira, ia para todas e fazia a mesma cena, mas não comprava de ninguém. Aí quando ele ia em todas as oficinas de joias, ele voltava
na primeira. E chegava e dizia assim para o camarada, olha, eu já comprei de todo mundo aí, estou indo embora. E me sobraram aqui apenas R$ 400 aqui no bolso. É pegar ou largar. Se quer os R$ 400, eu levo o teu lixo, senão eu já estou indo embora, também não faço questão, não sei o que, tá morrendo. Às vezes não tinha comprado nada, né? Morrendo de vontade de comprar aquele, mas dizia que não fazia questão, não sei o que. Aí o camarada já brigava, mas normalmente ele tirava por 50% do pedido inicial. Se o camarada pediu R$ 1.000, ele acabava levando por 500. E às vezes ele conseguia até mais barato também. Mas ele nunca pagava o preço que a pessoa pediu. Para ele pagar mais, aí ele tinha que avaliar o lixo, tinha que fazer uns testes, atacar com ácido nítrico, para ver se não tinha pó de chaveiro, porque a malandragem existe em todo lugar. Se você for comprar lixo de oficina de joias no interiorzão, você já saiba disso. Existe essa malandragem. O pessoal bota pó de chaveiro no lixo, você olha no fundo ali, coloca num copo, um pouquinho de lixo, põe água e tal, leva na luz, olha, pô, maravilha. Né? Tá cheio de ouro ali. Nada. Às vezes tem muito pó de chaveiro. Então, o que acontece? Você tem que botar ácido nítrico. Se tiver pó de chaveiro ali, o ácido nítrico já queima, aquilo já dá na cara, né? Que a pessoa está tentando te passar para trás. Então, negociação é tudo, pessoal. Negociação é tudo. Não tem esse negócio de ir na primeira, na conversa das pessoas, não. O que é que você estava falando? Eu acho que eu te interrompi alguma coisa, não? Não. Mais alguma pergunta, gente? Oi? Eu sorri porque, na verdade, é dessa forma que eu negocio. Não que eu não valorize, não desvalorize. É porque, assim, eu tento mostrar para o cliente que eu tenho alguns, digamos assim, não, eu sei que o teu material é bom. Eu não estou querendo desvalorizar. É porque os meus custos são altos. Por isso, eu já coloco aqui as minhas colocações. Ó, o meu material não é comprado aqui em Manaus, o meu material vem de fora, eu pago imposto, né? Então, e aqui para mim chega muito mais caro. Se eu tivesse o material à minha disposição aqui, eu não teria como pagar imposto. Então, eu sempre invento algo que, na verdade, de alguma forma eu convenço o cliente a me vender por 70, por 60, por 50, às vezes até menos. Então, isso depende muito do material também. Hoje eu já não faço muita questão de comprar material. Eu vou para a rua, se eu encontrar um material e aí eu colocar um preço e aquele cara, por exemplo, não aceitar meu preço, eu também não faço questão. Eu vou para casa. Porque uma hora alguém vai me ligar e eu vou comprar um material. Então, se a gente tivesse a consciência de que a gente vai todo o tempo comprar, a gente não vai todo o tempo comprar. A gente tem que ter também ali a consciência de que existirão momentos que a gente não vai conseguir. Mas, quando for para ser, vai acontecer. E muitas das vezes até pelo preço que a gente vai até se surpreender, entendeu? Porque muitas das vezes a gente se desespera para comprar o material e às vezes nem tanto lucro assim que a gente vai ter. Mas só pelo prazer de ter o material e fazer. Então é isso aí. A gente tem que tomar esse cuidado, porque senão nós mesmos começamos a trabalhar contra nós, né? Começamos a inflacionar o mercado e vamos prejudicar as coisas para a gente lá na frente. A única vez que eu comprei um lixo de oficinas de joias, eu comprei na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e paguei R$ 1.000. O camarada pediu R$ 1.000, eu paguei R$ 1.000 e levei, processei. Quando eu processei, fui lá e vendi, eu vendi por R$ 1.003. Ou seja, R$ 3 pela despesa de viagem, despesa de pedágio, combustível, alimentação, tudo, e ainda todo o processo ficou por R$ 3. Eu falei, não vou comprar mais. Mas eu achava uma coisa assim, negociar, tentar barganhar, eu achava uma coisa, sei lá, desleal, incorreta, não sei. Só que não tem nada de errado nisso. Hoje eu tenho uma outra mentalidade. Hoje eu estou meio cansadão aí. Mas se eu tivesse uma boa disposição, eu ia sair comprar só pelo prazer de negociar, né? E exercitar. Nós temos que treinar isso, treinar nossa capacidade de negociação. A gente não pode aceitar as coisas assim de imediato numa primeira oferta, porque nesse mercado, como em qualquer mercado, todo mundo tem que ganhar. No momento em que um deixa de ganhar, a corrente se quebra. E o mercado se desestrutura. Ele tem que recomeçar de novo a se refazer. Então nós temos que ter consciência disso. Nós somos um agente ativo do mercado, temos que agir com consciência, entendendo, compreendendo as coisas, não agir por impulso. Não vou comprar nada, não vou ganhar. Não, fique tranquilo, você vai comprar. Você vai achar o teu nicho, você vai achar o teu ambiente, você vai achar as pessoas apropriadas, as pessoas certas que vão negociar com você, pessoas justas e que o lucro será de todo mundo. Tá? E para quem está começando, a nossa recomendação, priorize os melhores componentes, priorize as melhores sucatas para você ter os melhores resultados, né? Tendo o melhor resultado, facilita o processo, principalmente a precipitação, porque muita gente se atrapalha na precipitação.
pela falta de experiência, porque de fato requer um certo cuidado, né? Mas antes, lembre bem, antes da extração do metal de interesse, nós temos que fazer a extração seletiva dos metais que não são do nosso interesse. Porque se esses metais não forem extraídos antes do metal de interesse, normalmente são metais que têm uma reatividade maior, e se eles permanecerem no processo, lá na frente eles vão atrapalhar, né? Quem está no meu curso sabe do que eu estou falando, mas eu estou apenas reforçando isso. Então, se nós não soubermos eliminar antes, extrair antes, os interferentes, que eu dei sempre falo, eles vão permanecer no processo e lá na frente eles vão atrapalhar. E depois o que vai acontecer? Em algum momento, esses interferentes vão se precipitar, vão precipitar junto os metais de interesse, encapsulando esses metais, tornando esses metais refratários, e aí nós não vamos conseguir recuperar. Temos uma pergunta aqui. A gente chega num ponto da vida que nenhum óculos, nenhum outro resolve o nosso problema. Tem paládio nas placas marrons? Se existir, qual é a sua expectativa de paládio em 100 quilos de placa marrom? O que você me diz aí? Bom, porque assim, professor, isso daí é muito relativo. Quando a pessoa vem perguntar para mim quantas gramas eu posso retirar num paládio marrom, a gente sabe que existem peças e materiais que foram lançados com uma quantidade específica de material. Existem alguns materiais que não são tão ricos e existem alguns materiais que são. Então, quando você pega 100 quilos de placas, você vai ter materiais de diversas fabricações ali. Mas eu tenho aqui televisão por exemplo, aqui eu tenho televisão de tubo, eu tenho televisão hoje que não é de tubo, que é aquela LCD. Então, aquelas placas marrons ali vão ser misturadas. Agora, quando você pega componente específico, você tem como fazer um teste em 1 quilo. Né? Você faz 1 quilo, aí você tem uma estimativa. Né? É uma estimativa, uma probabilidade, ali não é certeza. Então, quando você tem essa quantidade de placas, você tem muitos materiais misturados. Então, a gente não tem como dar certo especificadamente um total, assim, você vai tirar 10 gramas, você vai tirar 100 gramas, não tem como falar isso. Porque muitos materiais, muitos componentes são variáveis nessas placas. Não vai achar componentes idênticos ali, não. Vai achar componentes variáveis. Então, a gente não tem como dar esse resultado exato para cada pessoa. Então, o que eu aconselho? Pega 1 quilo, faz esse 1 quilo. Quando você fazer esse 1 quilo, você vai ter uma estimativa para mais ou para menos. Está entendendo? Então, ali a gente já tem um resultado de 1 quilo, como eu sempre tenho aconselhado. Eu não digo e nem vou dizer, como eu sempre tenho aconselhado. Quando me procura, você vai fazer junto comigo, você vai ter o seu processo e você vai ter o resultado. Aí você vai dizer, mas Ney, tu me falou no início que dava 10, digamos assim, 5 gramas. E agora o meu resultado deu 3 gramas. Pô, isso é decepcionante. Então, a pessoa vai fazer com um acompanhamento, e esse acompanhamento ela vai ter ou uma surpresa ou uma decepção. Eu fiquei muito feliz hoje com a moça que o senhor pediu para eu acompanhar. Ela disse, Ney, poxa, eu estou muito feliz, novamente saiu. Eu não sei se ela mostrou para o senhor a pepita aqui. Então, ficou muito bom. Então, é dessa forma. Ela ficou muito feliz, agradeceu e tudo. Então, é assim. Ou é decepcionante ou você é surpreendido. Mas, geralmente, a gente é surpreendido. Então, é por isso que eu não falo. E nem vou falar. Até porque, na verdade, quando a gente vai fazer esse processo, é uma surpresa. Mas a gente já tem detalhes de algumas coisas. Quando tá fazendo o processo, já tem. A gente já tem noção da cor do material, da quantidade do material. A gente já pode fazer uma estimativa, mas é uma surpresa, sempre vai ser uma surpresa. Eu entendo a tua preocupação, que é a minha também. Eu também tenho esse cuidado. Eu tenho lá no livro, tenho uma estatística, mas eu gosto de dizer, gente, é em média. Senão o pessoal pega, faz, não dá e vem para mim, professor, mas o senhor falou que ia dar tanto. Só para vocês terem ideia, se vocês pegarem uma amostra de uma determinada sucata, uma sucata homogênea, certo? Uma quantidade, digamos, 30 quilos de uma determinada sucata, mas ela é homogênea. São placas que se repetem das mesmas placas. Você divide em 3 lotes e processa os 3 lotes, o resultado não vai se replicar, muito provavelmente. Cada lote vai dar um resultado diferente. Então, essa é a nossa dificuldade. Agora, às vezes as pessoas querem uma informação tão precisa que elas estão se perguntando, mas dá dinheiro? Gente, se não desse, não tinha empresa comprando. E eles estão pagando mais caro. Essas grandes empresas, eles pagam mais caro do que nós, os compradores, os processadores de fundo de quintal. Né? O que eles ganham, como eu já disse, eles têm lá um investimento bilionário,
só que depois eles ganham na agilidade do processo. Eles jogam de toneladas ali, e é feita a moagem, a separação dos componentes, enfim. Depois entra num processo de separação gravimétrica, né? E por densidade, cada metal vai procurando o seu caminho, pela densidade própria de cada metal. Lá na frente, então, é só pegar e fazer o refino. Aí isso está muito fácil. Se perde alguma coisa naquela sucata, se perde. Eles não recuperam tudo. A gente fazendo um trabalho manual, a gente recupera muito mais do que eles. Mas para eles compensa pela agilidade. Sobra ali, né? Como rejeito de garimpo. Sobra no rejeito de garimpo, sobra. Mas o garimpeiro não está nem aí. O que passou da calha, passou. Ele quer só o que ficou na calha, ele não está nem aí se o rejeito está rico, não está, se o material mais fino ficou, ele não está nem aí. Porque ele quer pressa, ele tem pressa no resultado. Entendeu? Mais alguma coisa, pessoal? Existem pessoas que, por exemplo, assinei, fizeram a pergunta, eu postei uma spinagem lá no grupo, aquela spinagem não era minha, era de um cliente. Ele falou, nem naquela spinagem tem como retirar o paládio? Tem, mas tem cliente que não quer saber do paládio, ele quer saber do ouro, entendeu? Então eu fiz o material dele, ele ficou muito feliz com o material, com o resultado que deu, e ele não quis saber do paládio, ele quis saber só do ouro, e pronto, tá entendendo? É a mesma questão do cara que faz a garimpagem e coloca ali o material dele em cima da calha. Aquilo que ficou em cima da calha, para ele tá satisfeito. Entendeu? Uhum. Então eu não vou falar com o cliente dessa forma. Então ele ficou satisfeito, eu também fiquei. E aí a gente tá todo mundo feliz. Pois é, então aí levantou uma lebre importante, né? Não desprezar os outros metais. É difícil? É difícil. Mas o curso oferece conhecimento, né, para os outros metais também. Gente, talvez vocês, quem entrou no meu curso agora, veio totalmente cru, mas de repente se inscreveu, acessou as aulas, e baixou o livro, começa a ler e tal, não consegue valorizar o valor da informação que tem. Porque se você tivesse passado pelo caminho que eu passei, alguém dizia, não, fulano sabe extrair paládio. Aí você ia falar com o cara te esnobava, ele se sentia, como diz, a última bolacha do pacote, né? Não te passava nenhuma informação. Aí um dia eu liguei para um engenheiro químico aqui em Curitiba, que tem uma grande empresa, um camarada muito grosso, mas pelo menos ele me atendeu. Eu perguntei, o senhor sabe como extrair o paládio? Sei. E começou a falar. Eu não tinha anotado, naquele tempo você não tinha como gravar, não tinha nada. Eu tentei anotar algumas coisas, né, e com base naquela informação dele. Vocês não fazem ideia do que eu gastei de produto, me intoxiquei, né? Porque ele não me alertou para nada, para os perigos de saúde, nada. Eu fui fazer de orelhada, você não achava livro nem nada. Um dia eu liguei para uma empresa, entrei em contato com uma empresa no Rio de Janeiro. Não me lembro bem o nome da empresa lá, mas enfim. O cara me mandou um e-mail explicando meia dúzia de palavras. Ele, pelo jeito, era um químico, ou pelo menos um profissional prático, mas bem instruído. Eu, leigo, não entendi o e-mail dele. Mandei outros e-mails perguntando, pedindo mais esclarecimento. Ele praticamente me mandou para aquele lugar e eu fiquei na mesma, né? Outra vez eu marquei uma reunião com o pessoal do CETEM, no Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia Mineral. Então, se vocês imaginassem por onde eu passei, gente, o preço do curso que eu vendo hoje, né, eu sei que não estou falando com um público, possivelmente quem está aqui seja todos os meus alunos, não estou falando isso para vender o meu curso, mas o preço que eu vendo o curso hoje não paga a minha viagem ao Rio de Janeiro para ir lá, falar com o cara, despesa de passagem, de hotel, tudo, conversar com o cara, alimentação, voltar sem nenhuma informação, porque ficamos ali na recepção, ele foi muito educado, chama-se Sobral, vocês podem procurar, eu acho que ele faz parte do quadro do CETEM até hoje. Acho que é um engenheiro químico, um cara muito educado. Mas na época eu não entendia nada, absolutamente nada. Mais tarde eu voltei no CETEM, porque depois eu me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá, morando lá. E nós fomos fazer uma visita técnica no CETEM. Aí a conversa foi outra, né? Quando você já tem um conhecimento técnico, e você já conhece os termos, né? Os termos técnicos. Então a conversa flui. A pessoa fala um negócio, você pesca. Como agora. É um processo que eu não sei. Se a pessoa falar, eu faço tal coisa assim, pronto, bastou. Ele diz, eu junto esse reagente com aquele reagente, ou com aquele produto, ou com aquele elemento químico, ou com aquele metal. Pronto, ele não precisa falar mais nada. Eu só queria aquela informação. O resto, como acontece agora, eu sei, porque eu entendo de reações químicas. Mas na época eu não entendia de nada, tá? E eu procuro facilitar a vida de vocês da melhor maneira possível. Pessoal, deixa eu ver aqui, temos algumas perguntas aqui. Aqueles mic capacitor, acho que ele, microcapacitor, não sei exatamente o que ele perguntou aqui. Tem ródio neles? Você sabe de quais capacitores que ele está falando? Que assim, ó, eles são específicos. Os que tem ródio, eles têm uma cor meio avermelhadas.
Só que para te achar são em alguns eletrônicos específicos. Que nem eu já falei, nem todos os capacitores eles contêm ródio. Não. Existe ródio em alguns capacitores? Né? Existe. É específicos. Não são todos, entendeu? Então, a gente está fazendo eu estou fazendo algumas análises, eu estou fazendo alguns estudos. Quem está no grupo, quem ainda não se inscreveu no curso, quem está aí, por exemplo, acompanhando a live e ainda não se inscreveu no curso, entra, compra, faz a sua compra que vai valer muito a pena. E a gente está dando dicas, e eu estou fazendo alguns testes em alguns capacitores, claro que vai ser logo, mas assim que o resultado estiver pronto, eu sempre estou ali postando, da mesma forma crua e bem simples de se entender. Professor, eu acredito que o professor ele acompanha o grupo, então as pessoas que acompanham sempre estão procurando, então a gente sempre está trazendo novidade e conhecimento quando a gente tem alguma descoberta. Então, tem sim ródio em alguns capacitores, não são em todos, mas existe ródio em alguns capacitores. Então a gente está à procura desse material para que a gente possa dar detalhes aonde eles estão. Ney, quando você diz aí, se inscreva num curso, vem fazer o curso, alguém pode pensar, o Ney deve estar ganhando muito para falar isso. Conta aí, Ney, conta aí quanto você ganha. Qual foi o teu cachê para você falar isso? O melhor cachê é quando aquela pessoa assim, vem comigo e diz assim, poxa, Ney, muito obrigado, que Deus te abençoe. E aquilo ali é um pagamento que não tem preço. Isso daí é milhões, não tem preço não. Não recebo nada, gente, tá? Eu não ganho nada, professor ali, a gente boa. Eu estou apenas aqui como alguém que também um dia passou pela mesma dificuldade que muitos estão iniciando. E tudo que eu quero é que vocês não tenham prejuízo, como muitos e eu tive no início, tá? A gente está tentando levar para uma linha digamos assim, de uma autoajuda, né, para que todos que participam e fazem, que já se inscreveram nesse curso, tenham um resultado satisfatório, com toda a preocupação. Essa é a melhor orientação que a gente está dando, com toda a preocupação, ensinando como lidar com os ácidos, como comprar o material, qual material e a melhor forma de trabalhar. Então, se inscrevam nos cursos, comprem um curso, porque vale muito a pena vocês obterem esse curso. Primeiro, vocês precisam ler todo o livro para que vocês possam entender daquilo que a gente está falando. Que nem o professor está falando. Hoje ele já entende algumas... porque antes ele não entendia, porque né, ainda faltava alguma coisa para ser preenchida. Então, leiam bastante o livro de vocês, para que vocês, quando a gente for falar, vocês vão entender aquilo que a gente está falando. Tá bom? O Ney, né, a preocupação do Ney, assim como eu, o Ney também teve um grande prejuízo. O meu prejuízo foi ao longo de anos. Ele foi meio que em conta-gotas, né? Eu tive prejuízo que eu não tomei ciência que eu estava tendo. Por exemplo, eu não sabia quanto de paládio eu estava jogando fora, não sabia quanto de platina eu estava jogando fora, não sabia quanto de ródio eu estava jogando fora, né? Porque até no lixo, os e joias vem bastante ródio, por causa dos banhos. Ou então, ouro branco. O ouro branco ele recebe um banho de ródio. E tudo isso eu perdi por muitos anos, joguei fora. Então foi um prejuízo que eu não tive como mensurar, porque eu não calculei. Agora o Ney levou uma paulada de 7 toneladas numa pancada só, não foi, Ney? Isso, é verdade. Também. E a preocupação dele é que ninguém passe por isso, né? Por quais placas começar? Na verdade, as placas visíveis, né, são as placas que mais, assim, a olho nu é fácil de se ver. São as placas douradas, placas de telefonia, né? Raramente vocês vão encontrar, mas as pinagens vão nas memórias, vão nos chipsets, que é o chip VGA, né, que são mais fáceis de encontrar. Então, aquilo que contém banho, vocês vão fazer um tratamento onde a gente dá todo ali o encaminhamento de processo, como vai ser feito. Onde vocês veem que tem banho, por exemplo, os plugs que contém banho, vocês vão encontrar uma riqueza ali de detalhes que a gente precisa ver a olho nu, né? Então, as placas que a gente precisa ir atrás são essas que a gente consegue ver a olho nu, né? Essas, por exemplo, as verdes, as placas mães, as placas de intermediária, placa leve, são só as placas leves com pontas, aquelas com pontas que existem, aqueles risquinhos dourados na ponta, é só cortar aquilo ali, tirar e pronto, né? Então, essas aí a olho nu você já consegue ver, entendeu? Então, não percam tempo com, mas eu tenho aqui, por exemplo, que nem um rapaz falou, eu tenho 100 quilos de placas marrons. Vale a pena tirar, né? Se você já tem uma caminhada longa e já sabe fazer o processo, vale a pena tirar. Mas se você está iniciando, não, vão focar nessas placas aí, pelo amor de Deus, porque vocês irão ter prejuízo, tá bom?
é muito trabalho e acaba se perdendo por causa dos interferentes, que são em grande quantidade, e eles vão, vamos dizer assim, usar uma linguagem não técnica, mas eles vão engolir o metal precioso, vão encapsular, vão tornar esse metal precioso refratário, já é pouco, vai se perder naquela gororoba, e aí vocês vão ficar confusos. Então começa por onde vocês conseguem tirar. E lembra de uma coisa, praticar o processo, em princípio, ainda faz parte do aprendizado. Você tem que entender isso aí. Tem uma fase de maturação. Depois que você aprender, você vai ter um conhecimento hiper, mega, super valioso, né? Hoje eu me sinto muito grato em ter esse curso. Eu hesitei muito de fazer o curso, mas hoje eu me sinto muito grato de ver a alegria das pessoas. E, meu Deus, eu nunca sonhei que eu ia conseguir ter um metal desse na minha mão, que eu fosse tirar. E é um conhecimento que ninguém mais tira, né? E graças a Deus nós estamos aí replicando esse conhecimento. Semana que vem, segunda-feira, eu estou viajando para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, passar uma semana lá ensinando. Então isso é muito bom, gente, tá? E eu incentivo que não desistam. Não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, teria 1000 pessoas aqui nesta live. Nós estamos em 11, porque não é fácil. É uma atividade para pessoas determinadas, não é para qualquer um. Eu vou usar um termo aqui que parece ser grosseiro, mas é um termo bíblico. Essa não é o tipo de atividade para frouxo. Está escrito na Bíblia assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E às vezes as pessoas se afrouxam antes do momento da angústia, só dá uma olhada para a dificuldade e pensa, isso não é para mim, não vou conseguir. Então, aquilo que se mostra mais difícil, menos pessoas se arriscam a fazer. E por essa razão, são as pessoas que vão se dar melhor. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então acho que nós vamos encerrar por aqui. Já estamos aí entre o tempo perdido, nós já temos aí 1 hora de live. Depois ela vai estar disponível aqui no canal, mas eu vou depois editar, né, para deixá-la mais fluida, mais curta, mais fácil, e vou postar no YouTube também. Ney, suas considerações finais aí, Ney. Primeiramente, agradecer, né, a todos as perguntas aí, né, e colocar sempre atenção. Não façam, principalmente os que estão iniciando, não façam nada. Por exemplo, se vocês têm dúvida, não façam nada se vocês tiverem dúvida. Dúvida não é certeza, dúvida não é a resposta assim. Então, tire suas dúvidas, procurem-nos. É só fazer as perguntas que a gente vai dar uma resposta. Se a gente não tiver a resposta, a gente vai atrás juntos e a gente vai descobrir. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um bom feriado a vocês aí, tá? Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, pessoal.